Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Original, onde a gente estuda a Bíblia a partir do texto original grego e hebraico às 6 da manhã e às 4 da tarde a gente tem a nossa reflexão sobre o cenário mundial, obviamente comparando com o que as escrituras falam sobre isso e também fazendo na parte da tarde a nossa oração pelo Brasil, a nossa corrente de oração que você é convidado aqui para participar. Pessoal, hoje eu gostaria de fazer um comentário aqui com vocês sobre aquela famosa disputa que eu chamo de o duelo de gigantes entre o rei Davi, então apenas um pastor de ovelhas, e Golias. É uma história muito comentada, você já deve ter ouvido muito falar, mas eu gostaria de contribuir talvez com uma informação aqui para você complementar sobre esse importante duelo entre essas duas importantes figuras. E é claro, dentro do projeto Desvendando Original, a gente vai desvendar o original do nome dessa figura gigantesca que impôs medo em todo o exército de Israel, mas não foi suficiente para amedrontar o escolhido por Deus, Davi. Né? David, em hebraico, vem de Dod, que é amado. Né? E esse soldado amado por Deus se viu diante de um desafio importante. E eu digo para você, primeira reflexão: se o gigante não fosse tão grande, tão amedrontador, essa vitória não seria tão retumbante e famosa e gloriosa. Ou seja, assim como o oponente era muito grande, isso fez a vitória tornar Davi um homem apto para ser reconhecido pela sua nação e pelos seus familiares, inclusive, como um grande soldado. Então, grandes desafios, grandes vitórias, reconhecimento de Deus. Aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado, tá? Davi se humilhou porque enquanto o gigante falava, eu vou te dilacerar e lançar sua carne aos cães, Davi falava, tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, ou seja, ele não confiava na sua própria força. Mas quando a gente olha o nome desse gigante, né, o Golias, a gente entende por que Deus colocou aquela figura naquele momento e por que Deus permitiu essa afronta desse gigante. Não foi, vou dar um spoiler aqui para você, não foi por outro motivo senão para trazer o rei escolhido por Deus à tona, né? Fazer com que Davi fosse manifesto, ele se levantasse, fosse exaltado, fosse descoberto em meio ao seu povo. Goliath é o nome Golias em hebraico, significa, segundo o dicionário Brown Driver Briggs, significa esplendor, né? Ele tinha uma couraça, né, de bronze ali muito brilhante e ele tinha um esplendor por ser um guerreiro renomado, né, um homem importantíssimo, né? E a Bíblia fala, né, que chegou um homem guerreiro, né, quando ele aparece. Em hebraico essa expressão é Ish Rabenaim, né? Rabenaim seria o homem que fica no meio, ou seja, um homem que tem coragem de ficar parado sozinho no meio dos dois exércitos, tá? E o nome Goliath também pode significar exílio, como está lá na tradução de primeiro livro de Crônicas 6:15, essa palavra é traduzida como exílio. E o interessante é que esse nome, né, Goliath, deriva-se de Galá em hebraico, que significa nu, revelar, expor, cativeiro, informar, manifestar, conhecer, aviso, desterrado, transferir, cativo ou banido. E isso tudo que está ali relacionado ao nome de Golias era a função dele. Tá? Por quê? Nesse guerreiro, Golias, havia um esplendor semelhante àquele que estava em Lúcifer, em seus primórdios, que com a sua força relegava famílias, povos e nações ao exílio. Ele tinha o poder de deixar nus, ou seja, deixar envergonhados e amedrontados os guerreiros mais valentes que existiam, pois revelava que os homens reputados como os mais corajosos se tornavam criancinhas medrosas diante dele. Então, foi para mostrar que nenhum daqueles soldados estava apto, apenas Davi. Em hebraico, o nome Goliath também soa muito parecida com a expressão hebraica Gilit, que significa descobrir, estar nu, ou Galita em hebraico, revelar. Ou seja, o gigante ele profanava os povos inimigos e os deuses desses povos.
e caçoava dos seus opositores e os bania das suas terras. Essa era a unção demoníaca que havia naquele ser gigante. A sua estatura era de 6 côvados e 1 palmo, ou seja, quase 3 metros, se a gente for fazer a conversão para o nosso sistema de medida. Ele era natural da cidade filistéia de Gat, em hebraico, que significa lagar ou a prensa de uvas. Esse era um dos poucos lugares onde havia sobrado alguns dos descendentes dos antigos gigantes lá, né, que foram eliminados por Josué e Calebe, conforme nós lemos em Josué 11, 22, né, que diz que nenhum dos anaquins ficou na terra de Israel, somente alguns continuaram a viver nas cidades de Gaza, Gat e Asdod, ou seja, eram um dos últimos refúgios onde os gigantes se refugiaram, tá? Então, o que é interessante é que a gente, olhando o texto original hebraico, a gente vê que Golias veio para espalhar o joio e anunciar o trigo. Assim como um vento forte do topo das colinas, na eira, onde eles jogavam para o alto, juntos e misturados, o joio e o trigo, e por ser leve e oco e sem função, e sem aproveitamento, o joio era lançado fora, mas por ser cheio, pleno e útil, o trigo caía de volta. Ou seja, a separação entre o joio e o trigo era feita pelo vento, né? Que lançava fora a semente falsa que não servia para nada. Foi isso que Golias fez. Golias veio como uma grande instrumento ali, um grande ventilador, um tufão que jogou para longe todos os falsos heróis e mostrou que só havia um herói de verdade ali. Por que esse era o verdadeiro herói? Porque não contava com essa força, mas ia para a batalha em nome do Senhor. E é isso que eu deixo de reflexão para você. Todos nós temos as nossas limitações, os nossos desafios, os nossos obstáculos, as nossas batalhas e os nossos gigantes. Mas eu digo para você que Deus é contigo. E se você tiver humildade suficiente para se submeter a Deus, ao padrão de moralidade de Deus, ao caráter de Cristo, andar segundo os caminhos do Senhor, não pecando, fazendo separação entre o joio e o trigo, o santo e o profano, o puro e o impuro, se você andar na pureza e se submetendo a Deus em humildade, pode ter certeza que o Senhor vai à frente e você, guerreando em nome do Senhor, conquistará vitórias impressionantes, tá bom? É o que eu profetizo sobre a nossas vidas, sobre a tua vida, sobre a minha vida, pedindo a Deus que nos guarde da enfermidade, nos guarde da falência, nos guarde do desemprego e pedindo ao Senhor que nos dê um excelente dia, um dia abençoado de vitória, conquista, alegria e conquistas maravilhosas. Assim eu peço em nome de Jesus, convidando você a, se quiser estudar mais sobre esse assunto. Esse trecho desse estudo foi retirado do meu livro Davi, um homem projetado por Deus, onde eu interpreto em cima dos textos originais hebraicos essa história do rei Davi, do Golias e dos desafios desse que foi o maior dos soldados de Israel, o maior rei ali da história da nação judaica, tá? Então, fica essa sugestão, se você quiser estudar mais, é um livro de mais de 200 páginas e você pode adquirir aqui embaixo na loja Desvendando o Original. Se você quiser continuar ainda estudando a Bíblia a partir dos textos grego e hebraico, tem o meu livro Karpós, Desvendando os Frutos do Espírito. Esse traz o grego e o hebraico. O Davi é só em cima do hebraico. Agora, se você deseja estudar o final dos tempos, aí o livro é Desvendando Apocalipse, tá bom? Você adquire na loja Desvendando Original, os links estão aqui embaixo, tá? Se você quiser se tornar membro do canal Desvendando Original e ter acesso a cursos e conteúdos exclusivos, primeiro link aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado pela audiência. Você pode compartilhar esse vídeo facilmente clicando aqui embaixo no botão compartilhar. Se você gostou, não deixe de dar o seu like. Se você já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. Se não é inscrito ainda, fica o convite para se inscrever, tá bom? Fique com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Um abraço, valeu!